Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Nosso tema é sobre oração. Hoje nós vamos concluir este estudo sobre a oração e ver aonde nós chegamos com relação à vida cristã e à vida de oração. Então, nós vamos ver a conclusão da vida de oração. A primeira conclusão que nós podemos tirar para a nossa vida, na caminhada de fé, na certeza que Deus está ouvindo as nossas orações, é a forma pela qual falamos com Deus e ouvimos que Deus tem para nós. A oração é a forma pela qual nós falamos ou nós conversamos com Deus e ouvimos o que Deus tem para nós. Nós vimos isso em Abacuque. Colocar-me-ei na torre de vigília e vigiarei para ver o que o Senhor vai falar comigo, o que o Senhor vai fazer. Então, a conclusão de oração, de uma vida de oração, é falar com Deus e ouvir o que Deus tem para falar. Em Jeremias capítulo 29, verso 11 e 12 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então nós precisamos conversar com Deus para saber o que Deus tem para nós. O melhor caminho, os melhores pensamentos, os propósitos e os objetivos que Ele preparou para cada um daqueles que buscam Ele, conversar com Ele através da oração para saber o que Ele tem de melhor para a nossa vida. Então, Deus tem o melhor caminho e os melhores pensamentos a nosso respeito. Então, através da oração, nós conversamos com Ele para saber sua vontade para nós. A oração busca a vontade de Deus para a nossa vida. Segunda conclusão, a oração é a forma pela qual reconhecemos que somos dependentes da vontade de Deus. Nós temos que reconhecer isso, que Deus nos criou, Deus pagou um alto preço por nós, sendo nós ainda pecadores, enviando Cristo Jesus para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E desta forma, nós vemos que Deus está controlando a nossa história e temos que ser totalmente dependente dele, porque tudo vem dele, tudo é para ele, e para ele nós vivemos e nele nós somos abençoados. Então, quando nós olhamos para a anunciação da vinda de Jesus a Maria, ela responde desta forma, Lucas capítulo 1, verso 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então nós vemos aqui que Maria está mostrando para nós o modo de viver de Maria, agradou a Deus e ela foi agraciada. Então, em sua oração, ela reconhece a vontade de Deus e rende-se aos seus pés como dependente dele. Ou seja, quando ela fala, cumpra-se em mim a tua palavra, ela está dizendo, seja feita a tua vontade. Esta foi a oração que Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Quando Jesus foi para a cruz, ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas seja como a tua vontade. Então nós temos que reconhecer que somos totalmente dependentes dele e a vontade dele vai prevalecer sobre a nossa vida. Então, a oração é a forma pela qual nós reconhecemos que somos dependentes da vontade de Deus. Ou seja, nós pedimos, nós falamos com Deus e Ele vai fazer a vontade dele na nossa vida. Terceira, é a forma pela qual descansamos na soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Ninguém deu conselho a Ele, ninguém conhece a mente de Deus, mas Ele conhece tudo a nosso respeito. Porque
desde a eternidade, Ele já havia colocado você no ventre da sua mãe. Todos os seus dias foram escritos, todos eles. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Então, no Salmo 40, verso 1 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então você está vendo aqui que o salmista ora, o salmista apresenta a sua dor e o sofrimento, e ele espera confiantemente pelo agir do Senhor. Então o que nós vemos aqui em relação à oração? A oração é você falar com Deus e descansar no que Deus vai fazer, na soberania de Deus. Certa vez o pastor disse o seguinte: você ora, você está tirando o problema das tuas mãos e colocando os problemas nas mãos de Deus. Agora é com Deus. É você descansar, que o soberano Deus vai fazer o impossível para você, na sua vida e em você. Então, descansar na vontade de Deus é orar e esperar confiantemente no agir dele a nosso favor. Aqui neste verso, vemos que Deus se inclina, Ele se inclinou para mim, Ele ouve e me ouviu quando clamei por socorro, Ele socorre e Ele firma os nossos pés, firma os nossos passos. Então Ele nos tira do fundo do poço e nos coloca sobre a rocha, firmando os nossos passos. Isso é confiar na soberania de Deus. E a oração é a forma pela qual nós descansamos, confiamos na soberania de Deus. Saber que não estamos desamparados. No Salmo 27, verso 10 diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, a oração é a certeza pela qual nós falamos com Deus, o Pai. E Ele, como Pai, Ele vai dar a melhor resposta para a nossa vida. Jesus, Ele havia dito isso. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, imagine o vosso Pai que está nos céus. Então, Ele jamais nos desampara. Então, Ele está fazendo uma comparação. Se o meu pai ou a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Será que pai e mãe desamparam? Né? Então, Deus não nos desampara. Ele jamais deixa de responder uma oração. Ou seja, podem todos virarem as costas para nós, porém, o Senhor jamais deixa de ouvir e de atender às nossas orações. O salmista também, ele diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo de número 37, verso 25. Então o salmista fala assim: olha, desde a minha mocidade até na minha velhice, todos aqueles que buscam ao Senhor jamais são desamparados. E nem a sua geração é desamparada. Por quê? Porque a oração faz com que nós vamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E assim descansamos na sua vontade, porque sabemos que em Deus nós não somos desamparados. E por último, a oração é viver pela fé. Fé, de acordo com Hebreus capítulo 11, é certeza, é convicção e é esperar no agir de Deus. Então, isso é ter fé, é crer que Deus está trabalhando em nós, a favor de nós e para nós, em todos os momentos. Então, quando nós olhamos Abacuque capítulo 3, verso 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, no capítulo 2, como nós já iniciamos falando, ele diz: colocar-me-ei na torre de vigia, e vigiarei para ver o que Deus falará comigo. O que o profeta está dizendo para nós aqui é: pode tudo dizer não. Você pode estar no fundo do poço. Quando nós clamamos a Deus, Ele vai nos socorrer. E nós vamos nos alegrar cada dia mais no Senhor, exultar no Deus da nossa salvação. Deus, como nós já falamos, jamais desampara. E viver pela fé é ter a certeza, quando todos fecham as portas, tudo está dizendo não, o mundo está caindo à nossa cabeça, todavia nós descansamos e nos alegramos e confiamos que Deus está trabalhando a nosso favor. Isso é fé, é ter a certeza que mesmo que tudo diga não, eu me alegro no Senhor. Isso é viver pela fé. No capítulo 2, o profeta se coloca na torre de vigília, e mesmo que a resposta seja não, ele se alegra no Senhor. Ele ouviu do Senhor, pode ser não, ou talvez, ou espera, mas ele fala: Senhor, eu me alegro no Senhor. Querido, seja qual for a tua luta, seja qual for o teu problema, se você buscar ao Senhor em oração pela fé, por mais que tudo diga não, você vai se alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Então, o que é que nós aprendemos hoje na conclusão da vida de oração? A pessoa que vive numa profunda intimidade com Deus em oração, se essa pessoa é uma pessoa que vive à base da oração, ela tem certeza que é o momento que ela fala com Deus e ela ouve o que o Deus tem para falar com ela. Ela sabe que a forma pela qual ela reconhece que é dependente da vontade de Deus e ela espera confiantemente. É a forma pela qual ela descansa na soberania de Deus, porque ela sabe que Deus está no controle da sua vida e da sua história. E ela sabe que ela não vai ser jamais desamparada, mesmo que a resposta seja não. O viver dela é pela fé, e ela exulta no Deus da salvação. Viva desta forma, e você vai ver que a sua vida vai ser um canal de bênção, que a sua família vai ser um lugar de bênção, que o seu lar vai ser um lar cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Vamos orar, Senhor. Oh, meu Deus maravilhoso. Ó Senhor, nós erguemos a nossa voz, porque Tu és soberano, maravilhoso, Pai, Criador de todas as coisas. O único Deus, digno de ser louvado, adorado e glorificado. Estamos aqui, ó Pai, terminando este estudo. Que possamos, Senhor, tirar mais tempo de oração. Que possamos tirar mais tempos de joelhos diante do Senhor, pela família, pelo trabalho, pelo casamento, pelos filhos, pelos enfermos, pelo nosso país, pela nossa cidade, por todos aqueles que necessitam de oração. Nos ensina, Senhor Deus, a cada dia te buscar mais de coração e de alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé dia após dia. Que o Teu reino venha, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Que possamos ter a certeza clara da nossa salvação pela fé em Cristo Jesus. Abençoe cada família, Senhor. O Senhor sabe das lutas e dos problemas que tem enfrentado, mas o Senhor é poderoso para restaurar, para transformar, para curar, para libertar, Senhor. E nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus maravilhoso, supre as nossas necessidades. E acima de tudo,
que a sua presença seja real em nosso lar, na nossa vida, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã com um novo estudo, se Deus quiser.